Mas sobre essa questão, por exemplo, do Howard Marks, o que me veio na cabeça, falando sobre essa questão de que você tem que aproveitar esse meio e não vai dar uma grande porrada, é, por exemplo, pegando um gestor reconhecidíssimo aqui no Brasil, né? Você pega lá a Verde, do Luiz Stuhlberg, e de vez em quando o pessoal fala da Verde, o pessoal quer olhar o desempenho dos últimos anos e fala, nossa, rende mais do que o CDI, né? Mas não tá dando essa porrada toda. Só que você olha no longo prazo, você pega lá de 2006, por exemplo, até agora, aí ganha muito de CDI, é 3 vezes mais, ganha muito de bolsa, fica lá em cima. Só que você não vai ver esse pessoal, quando sai o ranking dos gestores que mais ganharam no ano. Eles não vão estar nas cabeças e também não vão estar no fundo. E aí no ano que vem, quando sair o outro ranking dos gestores, o topo todo vai ter trocado. Eles também não vão estar no topo. Por quê? Porque quem está no topo é o cara que correu muito risco. Aí uns vão se dar bem, aí Em vão um para as ano, né? cabeças, mas se esse cara tem um perfil de correr muito risco, quando algo que está fora do radar dele acontece, ele vai estar lá embaixo. Então você tem histórias de caras que explodem, ficam super famosos, aí nessa hora todo mundo quer entrar no fundo do cara, né? Exatamente. Não é duplo sentido isso, é o fundo de investimento, né? E depois vem uma coisa que ele não tá colocando no radar dele, ele corre muito risco, ele vai lá pra baixo. Aí nessa hora todo mundo pede o resgate. Às vezes o cara é muito bom, tá passando um momento ruim, o momento certo seria de investir agora. Mas o pessoal não consegue Mas sabe fazer que isso. tem uma das frases que mais me marcou do livro, assim que eu levei, diz assim, né? Há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. Pois é. Então tem que ter cuidado com essas ousadias, né? Eu era militar, né? No filme de guerra, o cara que é valente, né? Às vezes ele é o herói do filme, né? Na realidade, o valente vai morrer mais cedo. Se ele tá correndo muito mais risco do que os outros numa situação de combate, ele não vai chegar até o final do filme. Não seria o crível. Aí tem o Rambo, né? O Rambo 5 já, o cara com 70 anos matando os outros na mão. Mas não é a realidade, pô. É filme. É justamente isso. É brilhante essa frase. Essa passagem é muito boa. Cara, eu achei o que eu tava procurando aqui, cara. Uma das coisas mais incríveis do livro foi uma das coisas mais simples pra mim também. Que ele colocou aqui a fórmula do desempenho da sua carteira de investimentos. Como que você define a sua rentabilidade a longo prazo, né? E é basicamente assim, Y igual a alfa mais beta vezes Beta. X, né? Ah, Que é deixa pra isso? lá, então. Deixa pra lá. Não, é Vamos mais pra lá. simples do que parece. É mais simples do que parece. É uma função aí de primeiro grau. Aqui que é que É significa? basicamente assim, ó. O que é o X? O X é o retorno do mercado. É o Ibovespa, né, no nosso caso. Então, imagina que o Ibovespa subiu 10%. É o X. Subiu 5%. É o X. Beleza. O que é o beta? O beta é a sensibilidade da sua carteira em relação ao mercado. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de ações que tem um beta de 1, significa que a sua carteira vai ter a rentabilidade da bolsa. Então, se a bolsa render 10%, sua carteira vai render 1 vezes 10%. Se a sua carteira tiver um beta de 1,5, ela vai render 50% a mais. Ou seja, se a bolsa render 10, você vai render 15. Né? Então, o beta é algo técnico que já é dito aqui. Mas para o Howard Marks, a sua rentabilidade, olha que interessante, ela é alfa mais o beta vezes x. Como a gente já viu que é o beta vezes x, o que é o alfa? Alfa é a sua habilidade. Entende? Ou seja, a sua habilidade ela pode jogar para cima ou para baixo. Entende? Então, se você tem uma grande habilidade, que é um conjunto de um monte de coisa, você vai estar acima do padrão, que seria o beta vezes o x. Se sua habilidade ela é negativa, você vai ter um efeito inverso também. Porque, no total, né, o mercado, quando a gente fala que o mercado rendeu 10, é porque teve gente que ganhou mais que 10, teve gente que ganhou menos que 10. Na média, deu 10. Então, o que vai diferenciar aqui é o seu alfa. Né? Então, isso daqui é uma das coisas mais impressionantes. O que você acha que é o grande gerador de alfa? Será que é uma percepção? O cara tem uma percepção apurada? Second level thinking? Do Seria? momento? Do Com que tá, certeza. né? Habilidade versus sensibilidade. Que eu tava até lendo aqui, tipo, é muito difícil você tentar prever o futuro, mas é fácil, ele fala, é fácil de você tentar entender o presente, né? De você ser um cara perceptivo. Será que pode ser isso? Olha, na minha opinião, um dos maiores geradores de alfa para o investidor é simplesmente ele ter um bom controle emocional. Porque, vamos colocar aí, que o cara tem aquela história do Peter Lynch, que é famosíssima, né? Eu cito sempre. De 77 a 90, durante 13 anos, o Peter Lynch teve uma performance incrível. Ele conseguiu uma rentabilidade média de 29,2% ao ano. Aí você pensa, era só ter encontrado o Peter Lynch e investido no fundo dele, né, o Fidelity Magellan. 100 mil dólares teriam virado 2,8 milhões de dólares. E não, porque a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Porque o cara, ele escolheu o fundo certo, no Ficava período saindo. certo, só que não é linear.
Ele muitas vezes entrou quando o Peter Lynch estava na capa da revista, porque saiu lá no topo das rentabilidades, e ele saiu quando teve uma baixa na bolsa e o fundo, como era alocado em ações, caiu junto. Então, esse equilíbrio emocional que muda tudo. Eu acho que dentre as coisas que geram alfa, tem o conhecimento, tem o second level thinking, mas muitas vezes tem só o fato de você ter resiliência suficiente para aguentar aquela posição. O que é difícil, né? Pegar um mercado caindo. Até por isso que eu gosto tanto de diversificação. Porque se tem uma parte da sua carteira caindo, mas a outra está mantendo, você fica menos tentado a vender essa parte, e inclusive fica mais tentado a rebalancear, porque essa parte ficou maior em comparação.